Boa noite, colegas aí. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor na MF, professora Silvia Simões Magro. Sou professor de matemática lá. O que eu venho aqui falar para vocês um pouco é a respeito do que a gente pode fazer aí nesses momentos aí, né? O que vai passar para os nossos alunos. Vou dar alguns exemplos do que eu já venho fazendo, na verdade, inclusive num canal que eu tenho de YouTube, que é mais de informações, principalmente nesse momento aí que está falando muito sobre a questão epidemiológica, né? Como que está se comportando. E nesse período aí, eu criei aí gráficos, inclusive eu posto no meu Facebook, de como que está evoluindo. Será que quarentena ajuda, não ajuda? Qual que é a evolução? O que era o esperado? Então são todas essas esse vocabulário que aparece aí na mídia, né? Modelo exponencial, achatamento da curva, o que, que seria essas coisas aí, né? Que está muito relacionado com matemática. Será que matemática dá para explicar isso? Então, eu com a minha parte aí de matemática, eu mostro para aí algumas explicações que isso daí colocar aí justamente na plataforma também, né? Para sair só daquilo ali, eu vou colocar ali, dá para fazer isso aí no Word, eu vou ali, coloco uma equação e começo a explicar como que resolve ali uma equação do segundo grau, usando o método fórmula de Bhaskara, né? Mas será que a gente está nesse momento, de repente, começar a testar, né? A questão do feedback, eu estou oferecendo algo, será que ele está conseguindo assimilar? Então a gente vai ter que precisar de um pouco de cautela e também fazer o quê? É, usar a ferramenta que eles têm computacional a favor da aprendizagem, né? Além de simplesmente eu ficar postando aí, nada contra quem for fazer isso, mas a gente pode usar muito bem, que inclusive ensiná-lo a mexer na própria ferramenta, né? O que eu estou fazendo? A gravação que eu faço aqui, eu estou usando o OBS Studio e eu achei muito interessante porque eu consigo aqui controlar a cena que eu quero, se eu quero que ele vai tirar, fazer a minha filmagem, se ele vai filmar a tela que está de repente no PDF, no Excel. Então, achei relativamente fácil de utilizar. É só ter um tempinho aí para pensar um pouco, abrir, você instala, né? No caso, então, é o OBS Studio. É free, você não vai ter problema aí, não tem que pagar nada por isso. E tem alguns profissionais aí, né? Semi-profissionais são mais em conta para fazer também. Depende muito de como que você está aí financeiramente, está envolvendo aí na situação, né? Eu vou explicar um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Algumas explicações a respeito do próprio modelo epidemiológico. Já vou fazer a própria transição aqui, né, da cena, que eu vou colocar já no, inclusive na parte de explicar os PDFs. Nesse momento aqui, ó, eu venho acompanhando já a evolução dos casos e numa planilha do Excel fiz isso aqui, vou colocando dia a dia, eu mando inserir um gráfico de dispersão e, e nisso daí eu coloco uma linha de tendência, que aparece inclusive uma equação aqui que é exponencial. Isso, esses detalhes aqui, mesmo às vezes um aluno que está começando, a gente fala sobre potência, o que é SE, já entra numa questão de vocabulário do aluno, para quando ele chegar num certo ponto ele saber o que é SE, será? O que a potência, muitos já sabem, já lá no sétimo ano. Então, aparece aqui, de repente, um expoente racional. Nossa, que diferente, né? Então, para ter noção da situação, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou olhando aqui os casos no Brasil, né? A gente vê que o avanço dele aqui tem um expoente 0,2877, né? Que é aquilo que vai, aquele fator de multiplicação dia a dia, se obedecesse a linha vermelha aqui, que é a projeção. Então, a gente pode ensiná-los a construir essas planilhas no Excel, salvar em PDF, ou para conseguir depois salvar isso daí num outro formato.
O que dá para a gente observar, né? Que nos primeiros dias, aqui tá a cada dia da. Coloquei o primeiro dia, o segundo dia, né? Desde que apareceu o primeiro caso aqui. E ele veio acompanhando uma tendência exponencial. Ainda estava muito cedo ainda para explicar uma coisa, porque o crescimento ainda estava lento, mas de repente ele fica, inclusive aqui a gente vai acompanhando a linha azul, que são os casos reais, né? Ele fica acima dessa curva vermelha pontilhada, que é justamente quem? Seria a previsão se tudo continuasse do jeito que estava. Então, isso daí é o que a gente chama de ajuste de curva, né? E a gente observa o quê? Que ele não está seguindo esse modelo exponencial, ele está seguindo muito pelo contrário, momentos de crescimento linear, né? Ou seja, quase que uma reta ali. Então você tem uma reta em um certo ponto, depois ela inclina um pouco conforme o aumento, né? As pessoas têm aqueles 15 dias que a gente pode falar para eles, né? Que é o período de incubação. Aí de repente vai alterando um pouco, mas o ritmo não está tão ruim aqui. Mas por que, que o ritmo não está tão ruim? Por que, que de repente tem uma cresce tanto, de repente tudo isso aí dá para tentar explicar, porque tem um período de incubação, tem um período que começou a fazer o nosso distanciamento social, né? Talvez mostrar para eles também qual que é a diferença do próprio vocabulário, o que é distanciamento social, o que é isolamento, o que é quarentena, né? Coisa que às vezes até a mídia confunde o que é por aí, né? E aqui também, por exemplo, ó, eu criei aqui o avanço, né? Para ele ter ideia do quanto está avançando. Por exemplo, no Brasil aqui a gente tem uma oscilação, tem dia que aumenta muito, de repente estabiliza, o aumento é menor. Nos últimos dias, né, no início da semana passada teve um aumento considerável e ele veio se estabilizando, né, pequena oscilação, que é o que está acontecendo aí, né? A gente já olha assim que tem uma tendência, né? Quase que uma serra que vai aumentando aí com o tempo, né? Vamos pensar formas de conseguir falar com nossos alunos. E a gente fez aqui também com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, a gente pode falar que é o epicentro, né? No caso aqui no Brasil. E a gente também tem uma previsão. São Paulo tem um cenário um pouco mais otimista, né? É, a, o próprio expoente é um pouco menor, não significa muita coisa, mas também quando a gente olha aqui, a partir de um certo momento, deixou de acompanhar a curva nossa aí que faz a previsão, né? Seria o modelo exponencial. Mas a gente observa que alguns dias atrás aí, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aos 9 dias atrás, ele deixa de acompanhar esse modelo. Ele está abaixo da curva, né? Os valores estão menores. Se continuasse assim, estaremos o quê? Chegando em 13 mil casos aí, e não foi o que aconteceu, né? E, claro, a gente pode falar de subnotificações, mas nem todos, mas também a causa da subnotificação é aquele problema da pessoa que ela não tem um sintoma, ela não apareceu ali por um atraso aí, né? Então, são várias variáveis que a gente pode falar, mas a gente não está colocando aqui. Porque de repente o negócio é meio proporcional, né? São situações assim interessantes. Aí eu coloquei o avanço em São Paulo, dá para perceber o quê? Que tem um cenário melhor do que no Brasil, né? No todo. Principalmente a questão do número de casos, né? Teve um aumento considerável na semana passada, mas depois foi caindo. Esse aumento por dia foi caindo, subiu um pouco, e teve um aumento agora relativamente grande, né, nesse último dia aqui, né? Que tem várias explicações aí. O que você pode falar para eles? É o tempo que está demorando para dar os resultados, né? Então tudo isso daí faz parte da nossa análise, né? E às vezes a gente gosta até de comparar numa situação nossa tá tão ruim assim, tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma comparação com algum país aí, Brasil e Itália. É claro que tudo, eu acho que de informações aí que a gente pode fornecer, é, olha quanto nome, densidade populacional, né? Quantas pessoas que estão habitando ali, espaços diferentes, né? Cidades
que tem uma quantidade, às vezes, relativamente pequena de pessoas, sei lá, tem perto de São Paulo, né? Vamos colocar que tem 500 mil pessoas na cidade, mas o espaço onde eles vivem é muito pequeno, né? Não tem, tem todo isso daí, são várias situações aí que a gente poderia estar falando e tentar adaptar também ao próprio conteúdo que, por exemplo, eu tô com turma de oitavo ano, né? E nessa turma de oitavo ano dá para associar alguns dados, inclusive ter uma ideia de como trabalhar no Excel, né? Por exemplo, aqui ó, no Excel. O que, que eu fiz aqui no Excel? É, eu fiz uns cursos aí, né? Eu fiz na pós-graduação da Unicamp, quando estava na matemática aplicada, eu fiz uma disciplina chamada biomatemática. E, e lá a gente já estudava o modelo de Kermer, McKendrick, que tem uma, que dá mais ou menos para fazer alguma aproximação, pelo menos tem uma previsão de casos suscetíveis, e fiz algumas adaptações. Por exemplo, aqui, ó, o que, que eu fiz aqui? Coloquei quantas pessoas, né, dá para mostrar aqui, né, suscetíveis. Coloquei aqui a coluna então do S, né. Eu coloquei pessoas que estão sendo, de repente você está fazendo uma quarentena, está tirando essas pessoas pouco a pouco de circulação. Eu coloquei também aqui, são pessoas talvez chamadas vulneráveis, né? São aquelas pessoas que eu estou conseguindo tirar ali de circular ali também. São as infectadas, são alguns, pode falar resistentes, pode falar removidos, né? Que é o R aí, que aí você tira o quê? A pessoa que ela melhorou, né? Que ela foi recuperada, ou a pessoa que faleceu. Então isso daí vai impactando. Aí você fala, por quê? Então, uma coisa é você ter duas pessoas numa população de 200 mil aí, que estão infectadas, que você sabe, você isola elas, o potencial diminui muito, né? Você não tem. Agora, uma coisa, qual que é a velocidade, né, que está infectando as pessoas aí? Outra coisa é você ter 2.000 pessoas com 200, numa cidade com 200 mil pessoas aí, então isso daí vai se propagar muito rápido. Então tem modelo que trabalha com isso daí, né? Você pode até mostrar isso para eles depois. Tem um modelo aqui, no caso eu programei a planilha do Excel para mostrar os gráficos aqui. Aí eu fui fazendo algumas mudanças. Por exemplo, a partir de um certo momento começa a aparecer a quantidade de pessoas recuperadas. Então aí já tem aqui um ponto de inflexão que faz as pessoas cair, cai muito, né? E o que eu fui fazendo também aqui? Eu fui colocando situações diversas. Uma delas foi que eu fui tirando 1% cada dia das pessoas suscetíveis. Quem que é suscetível? Todos nós aqui, a não ser que a gente tenha algum tipo de proteção extra aí, né? Mas todos nós aqui podemos. Ninguém aqui, eu acho que é vacinado com relação a essa doença, né? Então nós somos suscetíveis. Quando eu deixo de ser suscetível? Quando eu estou isolado, eu estou fora. Então tudo isso daí eu falo para as pessoas aí, né? E aí os coeficientes também, né, que eu mostro aqui, o delta, é, o quanto que está aumentando ou diminuindo suscetíveis, infectados, quando ele fica infectado ele deixa de ser suscetível, então tem todo esse balanço aí, né, e aí eu construí os gráficos aqui, né, dá para ensiná-los a fazer gráfico no Excel, no caso, não precisa ter realmente, né, tem a planilha hoje do Google, a planilha eletrônica, inclusive você salva ela na nuvem, né? Tem tudo isso daí que a gente dá para esses instrumentos aí que dá para você usar sem, claro, aí nuvem tem que ter internet, tudo, mas a gente está com essa possibilidade aí, né? Por que não explorar? Mas aí então, mas dentro disso aqui tudo, esses números todos aqui, né, que a gente pode construir aos poucos, não precisa fazer isso aqui tudo, né? Vem a questão da álgebra, né? Eu chego aqui, eu tenho uma fórmula aqui, ó. Você tem A3 mais I3 menos G3 vezes A3. O que é isso daqui, será? Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? É... Essas fórmulas aqui, na verdade, eu estou simplesmente tirando essas pessoas aí que foram, no caso, que adoeceu, né? Então isso aqui é tudo fórmula que eu estou manipulando isso aqui, mas isso aqui é o que? Isso aqui é álgebra. Você está associando o quê?
a letras, você está associando valores aí, é o que a gente trabalha na nossa álgebra aí escolar, né? Então aí você pode mostrar para eles a importância da álgebra, porque aí, ó, isso aqui também eu consigo fazer ficar dinâmico, ó, vai mudar a fórmula, ó. Então são truques que a gente usa aí no Excel, né, para você conseguir mexer, alterar os dados aí, e inclusive as fórmulas elas vão se ajustando, né? Assim como se você vai mexendo nos dados, os gráficos seu faz alteração automaticamente, e isso daí tudo é muito, eu acho que é muito interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou mexer aqui em algum dado aqui, ó. Vou pegar aqui esse 0,1 aqui, eu vou colocar em 0,3. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, isso daqui é justamente o quê? É a taxa das pessoas que estão sendo, no caso aqui, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas suscetíveis, né? Então, cada situação aqui, vale a pena a gente mostrar, de repente eu escrevo aqui 0,001, né? Aí de repente, olha o tanto de pessoas aqui, o gráfico muda, e muda muito, quer dizer que as pessoas aqui ó, só vai aumentando aqui, ó, o tempo, toda essa situação aqui, que a gente pode ir explicando para eles, que é muito proveitosa. Na verdade, esse gama aqui, desculpa, né? É, lembrando aqui agora, é a quantidade de pessoas que estão sendo recuperadas ao longo do dia, né? Eu coloquei aqui ao longo dos dias, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz umas movimentações, porque ainda não dá para mostrar, a gente não sabe ainda o tempo de recuperação, porque aí quando começar as pessoas se recuperarem, elas vão mais ou menos ter essa taxa aí, vai oscilando um pouco, né? Aí aparece taxa de letalidade. Hoje a gente está em torno que tá de 4,6, 4,8%. O que você faz aí com essa taxa? Aí que você fala para eles, ó, gente, ó, 4,8% quer dizer o quê? E aí entra a proporção. Então, e se a gente tivesse 10 vezes mais pessoas que estão infectadas aí, hoje estamos aí numa faixa de 600 pessoas, se você tiver 10 vezes pessoas contaminadas, você vai ter 6.000. Aí você entra em outras questões sociais, são várias questões aí que a gente pode abordar aí, que não fica só, no meu caso aqui, não fica só no contexto da matemática, né? Então, a gente pode usar o Excel aí para fazer isso daí. Você vem aqui, ó, se você quer facilitar para você mandar o material para que não tenha, ou você pode mandar também, né? Você faz o arquivo, salvar como, e quando você vai salvar como, você pode fazer isso aqui em PDF. Quando você faz esse PDF, o que acontece? É, é mais fácil, inclusive, para você fazer um recorte, criar uma figura. É, você não tem aquele problema de compatibilidade, né, que distorce os gráficos ali, até material que você faz, né, você faz ali com fórmula, você vai lá, arquivo, salvar como, e na hora que você vai, por exemplo, vou colocar pasta de trabalho aqui, ó, eu venho aqui e procuro o tipo que eu quero. Você coloca aqui PDF. Colocou em PDF, você simplesmente vai conseguir é, transformar esse arquivo numa forma que não vai ter problema aí, né? E vamos lembrar que a gente vai estar o quê? Vai estar trabalhando aí com aplicativos aí no Google Chrome, né? Então vamos fazer os ajustes aí. E vai depender muito. Eu acho que é um momento muito interessante nosso aí, tá? É um momento de muita criatividade nossa aí que a gente pode utilizar aí, tá, gente? Eu acredito muito nisso, na questão nossa da criatividade nesse momento aí, e estamos aí para ajudar uns aos outros aí, tá bom, gente? Tá bom, colegas aí, e muito obrigado aí, eu vou postar outros vídeos aí, tá? Para a gente conseguir trabalhar bem isso daí, tá bom? Um abraço a todos.